Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo 191, a Gênesis capítulo 15, e hoje que eu tô com uma dorzinha, eu costumo dizer dorzinha, não é a dorzinha, a dorzinha nos rins. A vó falou pra mim que hoje nós vamos gravar até de madrugada. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Daí a pouco eu começo a fingir, sabe, que tô com cólica terrível. Aí eu estarei, de certa forma, pecando, né? Porque tá doendo, mas a gente aguenta, né? Eu costumo dizer assim, eu aguento. Então, se eu aguento, é porque eu aguento. Então, nós estamos tratando do tema sonhos. Então, nós encerramos o vídeo anterior dizendo que todas as pessoas que dormem, elas não... vou procurar voltar no item que nós paramos. Obras de André Luiz nos diz que 75% da humanidade que encontra-se na Terra, 100%, 75% à noite, quando dorme, se desprende do corpo físico através do sono e dá uma chegadinha, você entendeu? Nos antros de perdição, na erraticidade, nas regiões umbralinas. Nas regiões, assim, nas biqueiras, na erraticidade, porque tem biqueira na erraticidade, gente. Oh, mas que isso? Tem biqueira, tem prostíbulo. Você não acredita? Oxe, que isso? Tem tudo quanto é tipo, tudo que você quiser, você acha lá, nessas regiões tenebrosas. Como também os benfeitores espirituais, juntamente com André Luiz, nos diz numa obra de Chico Xavier, me esqueça agora o nome. O importante é se lembrar, depois você às vezes já leu, ou você vai ler, você vai recordar. O importante é que nós não estamos aqui contando mentira. Então, 25% são aqueles que vão, né, mais enjuizado, vão para as colônias trabalhar, estudar, né? Quantas mil pessoas aqui na Terra que encontram-se no corpo físico e que no momento que deita e dorme, se desprende do corpo físico, pega o caderno, pega os lápis, no bom sentido assim, pega a malinha de estudo e retorna às faculdades no plano espiritual e estuda até 4, 5 horas da manhã. Então, quando você retorna à parte espiritual, tem muitos espíritos que retornam à parte espiritual, chegando lá, eles já têm diploma de diversas ciências, porque enquanto no corpo físico estudaram lá. Tem muitos espíritos... Ih, gente, isso aqui vai longe. Você vai entender. Tem muitos espíritos que deixam o corpo físico e por merecimento, né? Eles retornam à parte espiritual através do sono. E lá, eles, por mérito, eles constroem e ajudam os parentes que lá estão a construir moradias. Trabalham de servente, trabalham de pedreiro, trabalham de pintor, de eletricista, de encanador. Luiz, mas que absurdo, hein? Absurdo? Com todo respeito, porque você ainda não leu Nosso Lar e ainda não leu outras obras de Chico Xavier.
né? Porque no livro Nosso Lar você vai descobrir tanta coisa que lá na erraticidade existe, no plano espiritual existe. Então, muitas pessoas, quando desencarna, ele já encontra de lá pronto a sua moradia, a sua residência. Do lado de lá tem emprego. Tem emprego para advogado, para médico, astrônomo, para geólogo, botânico, tem para servente, pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, para químico, tem emprego também para pessoas que cuidam de idosos, emprego para gari, para farmacêutico, para médico, para enfermeiro. Ô, gente, a vida continua. Diferente daqui, a única diferença é que de lá a pessoa não tem o corpo físico. Só aqui. Mas esse corpo físico perecível se desintegra aqui. E o espírito se vê livre de lá. Agora, isso acontece com os espíritos assim mais conscientes do dever, do compromisso. Porque tem espíritos que são assim tão responsáveis, são tão conscientes, que eles aqui no corpo físico se encontram reencarnados, mas parece que é a mesma coisa que se não tivesse reencarnado, de tão consciente da responsabilidade do compromisso, do caráter e da moral. Então, esses seres, quando eles dormem, eles se desprendem. Então, eles reencontram os amigos, os parentes, você entendeu? Os entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, se abraçam, se beijam e tal, né? Vão ao cinema, assistem um filme, vão à casa de outros parentes que ainda não reencarnaram, que estão lá há uns 200 anos, que ainda não reencarnou, que ainda se encontram lá, né, na erraticidade. Viajam, vão para outras dimensões, vão para outros planetas, aqueles que têm merecimento. A gente tem que separar uma coisa da outra. Não é todo mundo, não. Todo mundo, não. Tudo que eu estou dizendo aqui, você vai analisando aí. Você tem que analisar aí. Mais evoluído, menos evoluído. O mais evoluído vai, o menos evoluído não vai. Agora, existe, dentre esses 25%, existe também aquela elasticidade do perispírito, que se dá através dos cordões fluídicos, que interliga o corpo orgânico, molecular, ao perispírito. Então, existe uma elasticidade. Quanto mais evoluído o espírito, maior a elasticidade. Então, eu conheço o espírito que está aqui no corpo físico, em 2023, que consegue ir a Júpiter, a Marte, a Saturno, devido a uma certa bagagem, né? Mas eu conheço também espíritos que a elasticidade deles é tão pequenininha que eles acabam rolando um em cima do outro no leito, na alcova, na cama. Mas como assim? A elasticidade dele é 10 centímetros. Então ele fica ali, o espírito fica ali, obedecendo a melatonina do corpo físico. Porque quem dorme, gente, vamos pensar por aí, as pessoas não raciocinam, né? Quem dorme é o corpo, não é o espírito. O espírito senta e fica ali ao lado do corpo, assim, ó. Se naquela hora ali o menininho Jesus passa por ele, dá um cor no menininho Jesus. Você sabe que isso é com todo respeito, nessas brincadeiras assim.
Ele bate no menininho Jesus, que ele fica com ódio, porque ele vê o corpo dormindo e ele não pode realizar a elasticidade, porque não tem evolução. E ele fica ali ao lado daquele corpo, ouvindo aqueles roncos, porque tem uns que não ronca. Parece que eles têm um sapo grudado nas amígdalas. Porque que lá não é ronco. Eu não sei, gente. Mulher, é o que o Chico Xavier mesmo já disse. Que todas as mulheres que ele teve conhecimento na vida dele, ele nunca viu uma mulher retornar à pátria espiritual sem aureolada de luz. Mas é lógico, Chico tá certo. Porque, gente, não tem coisa mais desagradável do que você deitar lá de um homem que tem um sapo grudado na garganta. E aquele ronco a noite toda. Então, vários tipos de som. Tem som na garganta dele, de sapo. Ronco, 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 ronco. Chega até a tremer a cama. Você tapa o ouvido com algodão, não dá certo. Você põe o travesseiro na cabeça, não dá certo. Você vai dormir no banheiro, não dá certo. Você vai para o sofá, não dá certo. E dormir ao lado de um homem bêbado. Aff, Maria. Mulher tem que ir pro céu mesmo, nem que for. Eu não posso dizer isso. Oh, perdão, gente. Perdão, mas vó falou pra mim assim: meu filho, mulher tem que ir para o céu, nem que seja da boca da onça. O céu da boca da onça. Vó, se isso der problema, isso é problema da senhora. Porque eu não ia dizer isso, não. Então, vó disse que mulher tinha que ser mais amada, mais respeitada. Mas, infelizmente, elas não são. Existem aquelas mulheres que também ronca, que também bebe, mas a mulher é muito escravizada pelo machismo, pelo marxismo. Você entende o que quer dizer, né? Então, tem espíritos que não conseguem se desprender do corpo físico mais que 10 centímetros. Só que olha o interessante. Naquele momento ali, vamos agora a alguns esclarecimentos importantes, apesar que tudo é importante. Naquele momento ali, é preciso entender que existe vários tipos de lembranças armazenadas em seus arquétipos. Lembranças, preocupações, recordações, e que naquele momento, devido ao relaxamento de todo o teu organismo, é natural que, olha só, quando nós pensamos em algo, esse algo se materializa de que forma? No modelador da forma. Ele se modeliza, né, na forma conforme você pensou. Então, por exemplo, pensa em mim. Você vai ter pesadelo, mas pensa em mim. Pensou, né? O que você pensou em mim agora, você pensou na minha imagem. Essa imagem, ela vai ficar num departamento, no seu consciente, no seu subconsciente, no inconsciente profundo, nos teus arquétipos,
vai ficar essa imagem minha registrada, como se fosse um holograma. Então pense na tua mãe, no teu pai, pense no teu cachorro, pensa onde você nasceu, onde você... Enfim, pensa. Se você é daquelas pessoas que não consegue se desprender-se do corpo físico por algum motivo evolutivo, que isso é relativo, a gente não tem, né, como determinar quem não é mais evoluído. Se você dorme preocupada com isso, com aquilo, ou mesmo nem dorme preocupada, mas quando você não dorme preocupada, as trevas, elas aproveitando alguns embaraços na tua vida, algum ponto fraco em você, elas mexem naquele arquivo, trazendo aqueles arquivos à tona como se fosse um holograma, e você ali, 10, 20 centímetros distante do corpo físico, você vê à sua frente um holograma que recebe-se o nome de ectoplasmia. Só que você não tem noção de ectoplasmia, de holograma. Você se vê naquela cena como uma atriz e um ator no palco de um teatro. Então você ali se vê naquela cena. Só que é preciso entender que milhões de cenas são deprimentes, que nos causam angústia, melancolia, tristeza. Mas isso é a armação das trevas. Para poder, porque elas, sabendo que nós temos um ponto fraco, para poder nos desestruturar, elas mexem nesses arquivos justamente para que essas imagens venham à tona e você ali se veja em meio a toda aquela cena. Aí você acorda. Melancolia, angústia, você acorda com palpitações, mal-estar no corpo, dores por todo o corpo, indisposição para trabalhar, né? E aquilo fica martirizando a tua mente dias e dias. E quanto mais você se preocupa com aquelas imagens, mais aqueles espíritos durante a noite plasmam aquelas imagens repetidamente, porque eles sabem que ali é o teu ponto fraco e ali eles vão te pegar. Perdão do termo. Eles vão te destruir ali. Então, mediante todo e qualquer sonho negativo para você, que você sinta ali naquele momento que está angustiada, melancolia, deprimido, ore, rogue a Deus e a Jesus. Não, isso é só um sonho, isso é tudo palhaçada, entendeu? Show! Não fique apegado àquilo ali, não. Não se apegue. Porque quanto mais você se preocupa com aquilo, mais você se preocupa, mais você se preocupa, mais você se preocupa. E os espíritos vão te vampirizando. Por isso que tem pessoas que dizem assim, é engraçado, essa noite eu me lembro que eu sonhei com uma coisa, mas eu não me lembro que foi. Eu não me lembro. Gente, mas eu sonhei, gente. Agora, por que você não se lembra? Por vários motivos. Porque se fosse para se lembrar, todos nós
retornaríamos ao corpo físico desfrutando-se do véu, não véu do esquecimento do passado. Se já existe o véu do esquecimento do passado, é para que não nos lembremos praticamente quase nada. Então, para se lembrar de coisas passadas, é preciso ter bagagem, é preciso ter força, é preciso aguentar, é preciso aceitar, é preciso ter humildade, resignação, porque você bate o olho naquela pessoa, naquele outro, e você não os vê naquela forma, e sim naquelas formas, conforme você as conheceu em vidas passadas. Com relação a muitos parentes, muitas pessoas sonham que muitos parentes estão pedindo-lhe socorro, né? Nossa, mas já é uma semana que eu sonho com a Terezinha me pedindo socorro. Uma semana já que eu sonho com o Godofredo me pedindo socorro. A Terezinha, ela em vida, ela fez uma promessa de ir a Aparecida do Norte, pagar uma promessa. E ela morreu. E não teve tempo. Não deu tempo dela ir a Aparecida do Norte. E eu tenho sonhado com ela. E ela tem me pedido. Vá, Aparecida do Norte, por mim. Vá, Aparecida do Norte, por mim. Será que isso é verdadeiro, gente? Será que isso é verdade? Isso é puro mistificação. Isso é obra satânica, é mitologia. Isso são espíritos zombeteiros, são espíritos charlatões. Eu vou usar um termo assim, ó, com todo respeito. São espíritos gozando na cara das pessoas, chamando as pessoas de trouxa, de palhaças. Minha irmã, vá à Aparecida do Norte. Vá lá satisfazer os mafiosos. Porque Deus não está na Aparecida do Norte. Entenda por esse lado. O cristianismo, quando Jesus retorna à pátria espiritual, as leis de Deus foram jogadas todas embaixo de um tapete e espezinhadas por aqueles que se diziam doutores das leis. O Espiritismo, a 18 de abril de 1857, que levantou o tapete, abriu as portas para que o Espiritismo redivivo pudesse ressurgir novamente. Por isso, Espiritismo redivivo. É o cristianismo redivivo, o espiritismo. Se o espírito tem que te pedir alguma coisa, meu bem, ele vai te dizer assim, com todo respeito: olha, meu irmão, você vai sonhar com o seu irmão assim, ó. Olha, meu irmão, ele vai dizer para você assim: olha, meu irmão, eu trago a minha consciência pesada de que eu não cumpri o que tinha que ter cumprido aí na Terra, mas um conselho eu te dou: ajude-me.
Mas de que forma eu vou te ajudar? Abrace os filhos do Calvário aí na terra. Faça campanhas em prol do próximo. Ajude os necessitados. Ajude os mendigos. Faça curativo nas pessoas necessitadas. Dê pães. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, mesmo nos disse: tive fome e não me deste de comer. Sede, não de beber. Preso, não foste me visitar. Doente, não fostes me ver. Abreviando, mestre, quando te vimos nessas condições, toda vez que deixaste de fazer a um dos meus, a mim estarão deixando de fazer. Toda vez que deixaste de fazer a um dos meus, a mim que estarão deixando de fazer. Então, todos esses seres representam Jesus na nossa vida. Então, um espírito não viria pedir para você se sacrificar aí a uma igreja, depositar algumas velas, a deixar dinheiro naqueles lugares, no gasofilácio deles. Isso é coisa de charlatão, isso é coisa de mistificador, isso é coisa de anticristo, de impostor. E o pior é que tem muitas pessoas que caem nessa. Vamos para o próximo vídeo, porque esse aqui ainda vai longe ainda.